Bem-vindos, eu sou o Carlos Luiz. Oi, gente, eu sou a Priscila. Olá, tudo bem? Eu sou o Arthur. Oi, pessoal, eu sou o Daniel, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre um dos temas mais importantes do Espiritismo. Herculano Pires dizia que a escala espírita é a chave de compreensão do Espiritismo. Por que a escala espírita é importante? Antes da gente entrar na escala espírita propriamente dita, o que é que vocês acham? Assim, é o que vai dar um norte, né, para a gente definir as comunicações, classificar uma comunicação, se quem está se comunicando é um espírito sincero, com boas intenções, ou se ele está com más intenções, ou de enganar, esse tipo de coisa. É um auxílio para as comunicações que tivemos com os espíritos em relação à confiança. Até que ponto nós podemos confiar naquela comunicação ou não. É interessante porque a gente consegue colocar aquele espírito na escala, né? Isso você consegue entender o quanto que ele é mais ou menos moralmente e intelectualmente evoluído. E a gente consegue ter essa noção, se ele, enfim, a gente consegue classificá-lo. Eu acho que o ponto essencial é esse. É importante a gente ver o seguinte, que na época de Kardec e ainda hoje, as pessoas têm a ilusão de que os espíritos sabem tudo. Quando a gente fala da escala espírita, a gente está justamente dizendo o contrário. O espírito sabe de acordo com seu desenvolvimento intelectual, o espírito merece a nossa confiança de acordo com seu desenvolvimento moral. Quer dizer, são esses dois critérios que Kardec usa. Então, se você não entende isso, você vai poder ser vítima de muitos espíritos mentirosos, porque você vai partir da crença errada de que o indivíduo porque morreu sabe tudo, né? E isso não acontece. E aí Kardec, para nos apresentar esses graus de evolução dos espíritos, ele vai dividir em 3 grandes ordens. A terceira ordem é a ordem dos espíritos imperfeitos, a segunda ordem é a ordem dos bons espíritos e a primeira ordem é a ordem dos espíritos puros. Pronto, vamos tentar entender um pouquinho como é que são essas ordens, né? Como é que a gente vai entender melhor a realidade espiritual a partir dessas 3 ordens, certo? É importante, antes da gente começar a dividir as ordens, que Kardec vai dizer o seguinte: essas 3 divisões, essas grandes divisões, possuem outras divisões internas, né, que são subdivisões, e que mesmo assim, nem sempre é fácil você dizer exatamente que ordem é o espírito, mas só o fato de você ter uma noção já ajuda você até saber como vai dialogar com ele. Então, Kardec primeiro faz esse alerta. Como em toda ciência, as classificações podem mudar um pouco, mas o fundamental é que você entenda que os espíritos podem ser avaliados pelo seu desenvolvimento intelectual e pelo seu desenvolvimento moral. Quando Kardec fala de moralidade, e isso é muito importante a gente entender, Kardec está falando principalmente de sentimento, né? Quando Kardec fala um espírito moralmente evoluído, Kardec está dizendo um espírito que tem sentimentos elevados, sentimentos nobres, de amor, de desapego. Quando Kardec fala de um espírito moralmente atrasado, ele está falando de um espírito que tem sentimentos ruins, de inveja, de ciúme, de domínio, de posse. As intenções dele, né, que são levadas em conta. Exatamente, no caso. esses sentimentos, né, são as intenções, né, vai revelar nas intenções. A terceira ordem, que são os imperfeitos, Kardec diz simplesmente o seguinte: é a ordem em que a matéria predomina. O que é a matéria predominar? Os interesses materiais. São aqueles que têm a tendência para o mal, né? A ignorância, o orgulho, o egoísmo e todas as más paixões consequentes dessas, né? Então, essa é a ordem dos espíritos imperfeitos. São aqueles em que o mal, o desejo do mal predomina. O espírito pode ser muito inteligente, mas se o desejo do mal, se os sentimentos dele são esses, ele é um espírito da terceira ordem. Pode ser um grande cientista.
É o que Kardec vai explicar aqui. Quer dizer, ele é desenvolvido intelectualmente, mas moralmente ele é muito atrasado. Então, ele é um espírito da terceira ordem. Na terceira ordem, Kardec vai criar várias classes. Eu vou ler rapidamente aqui, uma por uma, para a gente tentar entender, né, essas classes. A 10ª classe, né, que Kardec aqui coloca, né, são os espíritos impuros. Né, é o pessoal mais barra pesada, são os mais difíceis, né, porque são espíritos inclinados ao mal e tem como principal preocupação fazer o mal. É o sujeito encarnado ou desencarnado. Que é bom lembrar que também tem encarnado. Tem encarnado, assim, né? Exatamente. Nós somos encarnados, mas nós somos espíritos. Cada um tem o seu espírito também. Exatamente. Né? A escala espírita serve para os dois, para a gente também, né? Vamos ver aqui onde é que a gente está. Mas depois a gente vai. Então, esse aqui é a pior ordem. São aqueles espíritos, né? Que inclusive Kardec coloca aqui, ó. Quando encarnados, inclinam-se a todos os vícios que as paixões vis e degradantes engendram. A sensualidade, a crueldade, a hipocrisia, a avareza sórdida, são aqueles indivíduos que realmente gostam de fazer o mal. É o sujeito que, se ele puder atrapalhar, ele atrapalha. E aí a gente tem muitos exemplos na história, inclusive, de espíritos impuros que tiveram muito poder. Né? Os nazistas são um grande exemplo para a gente ver. Quer dizer, são espíritos que predomina neles o desejo do mal. Né? Então, são os espíritos mais complicados que a gente tem. Inclusive, alguns povos, não é isso que fala aqui, que transformaram esses espíritos, né, como espíritos do mal mesmo, como gênios demônios, do mal, né? Demônios, isso, né? Exatamente. Porque eles realmente, pelo que eu entendi, eles gostam mesmo de fazer o mal, eles sentem prazer em fazer o mal. Exatamente. Então, são espíritos que, quando se tem um contato mediúnico, se o indivíduo não conhece a escala espírita, vai dizer assim, não, esse aqui é o próprio demônio, porque, de fato, são espíritos que pregam e que têm prazer com o mal. Com a escala espírita, a gente sabe, eles são espíritos iguais a nós, eles estão, né, nessa fase, eles escolheram esse caminho por conta do livre-arbítrio. Mas, no final das contas, são espíritos como nós. Eu participei de uma reunião mediúnica que um desses espíritos se comunicou. E ele dizia que era o próprio demônio. Claro que ele estava mentindo para assustar. Eu sou o demônio, eu sou o príncipe das trevas e tal. Foi socorrido. Conseguiu-se, com muito sacrifício e diálogo, ajudá-lo. Mas se nós não conhecêssemos a escala espírita, a gente, pela vibração, pela agressividade, a gente ia achar que era o próprio diabo. Talvez até ficasse com medo, saísse correndo assustado. Então, os povos que não têm essa compreensão da escala espírita dizem que são demônio. Realmente são espíritos que representam sim um demônio. E eles podem até fazer alguns efeitos físicos também, não é isso? Aí é que os povos ficam com mais medo ainda. Assustam mais, né? Assustam mais. E aí as pessoas não entendem, acham que é o demônio e aí ficam mais apavoradas, que é o objetivo deles, apavorar. Né? São espíritos inclinados ao mal. Mas são espíritos que terão as suas oportunidades, que reencarnam, como coloca Kardec aqui no Livro dos Espíritos, e que, quando encarnam, trazem tudo isso. Né? Eles não vão se transformar em espíritos bons em 100 anos. É impossível. Mas, ao longo dos séculos, eles certamente vão evoluir e vão se tornar bons espíritos. E eles se sentem bem, assim, com o medo das pessoas, com o fluido, com o que elas liberam no medo? Fazem bem isso para eles? Não é que fazem bem. Kardec indaga isso a esses espíritos. E eles dizem, né? Como eles estão infelizes, eles sentem uma espécie de alívio em ver a desgraça do outro. Tipo assim, ele não ser o único a sofrer. Exatamente. Se eu estou sofrendo, pelo menos não estou só. Eu estou sofrendo, eu quero ver os outros também sofrendo. Eu estou sozinho, eu quero ver os outros só. Eu tô desesperado, eu perdi as pessoas que eu amo, eu vivo, né? Eu quero também que os outros passem por isso. Também não tem aquela questão, eu já escutei falar, que um médium, quando ele está assustado, ele libera fluidos. Uma pessoa com Sim, libera energias desequilibradas. E eles chegam a usar essa energia. Na verdade, eles tentam colocar medo para a pessoa liberar essas energias e eles poderem usar essas energias. O que eles fazem com essas energias, assim? Eles podem, por exemplo, se estamos falando de médiuns deseducados,
impregnados, né? Dá choque, os médios sentem verdadeiro choque. Eles usam essas energias para impregná-la de energias ruins e voltar para o médium, por exemplo, né? Tem muita gente que tem mediunidade e não se cuida, e esses espíritos usam para dar choque, para dar susto, para dar grito no ouvido da pessoa, às vezes para derrubar a pessoa, para mexer coisas, cadeiras, essas coisas. Sempre com o objetivo de assustar, né? É uma das coisas que eles podem fazer, entre outras, porque são espíritos que se ocupam principalmente em fazer o mal, né? Esses são os verdadeiros flagelos da humanidade, como se diz. São espíritos que estão ali sempre buscando causar o maior sofrimento possível, porque eles estão sofrendo muito. Certamente terão que responder por isso, diante da lei, terão reencarnações muito difíceis. Quando a Terra se transformar num mundo de regeneração, por exemplo, esses espíritos não poderão mais habitar nem o mundo espiritual ao redor da Terra e nem a própria Terra. Irão para outro planeta. Vão para outro planeta, reiniciar o processo educativo, né? Planeta mais tipo assim, mais rústico. Mais rústico, mais grosseiro, e aí eles vão começar a sua saga lá milenar para poder, né, ter mais uma chance de se recuperar. Mas aí eles podem ficar assim, e subindo na escala, no caso, né? Isso eles... Todos esses espíritos um dia serão tão puros e evoluídos quanto Jesus. Porque eles são filhos de Deus tanto quanto Cristo é. São filhos de Deus tanto quanto nós somos. Por isso que é importante entender a escala espírita. Eles optaram por rebeldia e estar fazendo mal. Eles vão reparar todo o mal que fizeram, vão aprender e um dia serão espíritos puros. Um dia serão governadores de planetas como é o Cristo. Por isso a importância da escala espírita, né? É diferente de dizer, não, ser eternamente condenado por mal. Não, eles estão fazendo muita coisa errada. Vão sofrer por muitos séculos, às vezes milênios. Mas um dia serão espíritos puros, né? Então, por isso a escala. Em algum momento eles saem daí. Agora, pode ser mais cedo ou mais tarde. Vai depender do livre-arbítrio de cada um. Depois nós temos os espíritos levianos, né? Que são espíritos ignorantes, malignos, inconsequentes e zombeteiros, né? É o sujeito que se mete em tudo, que responde tudo e que não está nem aí se está certo ou errado. Ele quer fazer a bagunça. O interessante para diferenciar os levianos dos impuros é que as comunicações deles são mais por malícia, para fazer a brincadeira, do que puramente a maldade. Isso. Né? Embora eles possam também fazer maldade. Né? Vamos imaginar o indivíduo, para a gente fixar bem, um indivíduo cruel, sanguinário, né? Que comete crimes terríveis por maldade, é um espírito, né? Da 10ª classe reencarnado, né? Ele assalta, ele rouba, ele faz questão de maltratar as pessoas. O espírito leviano, ele quer muito mais se divertir às custas, né, das intrigas que ele faz, das brigas que ele gera. Por exemplo, muitas vezes esses espíritos estão ligados a quem lê a sorte, a quem faz previsões do futuro. Isso é muito comum, né? Todo dia o mundo vai se acabar, porque a data tal. Normalmente são esses tipos de espíritos levianos. Não é aquela crueldade de você fazer a pessoa morrer ali sangrando, mas ele perturba a pessoa. Aquela crueldade que mexe com a parte psicológica da gente. Exatamente. Assim, né? O medo. Por exemplo, olhe como muitas vezes isso pode nos levar. Quer dizer, o espírito chega e diz, o mundo vai se acabar. São espíritos levianos. Porque primeiro os espíritos sérios sabem que o mundo não vai se acabar. São espíritos que vão pregar aquilo ali para quê? Para ver os outros com medo. Entendeu? Para ficar olhando. O fulano tal, ficou sem dormir achando que o mundo ia se acabar. Fulano está assustado. Então são espíritos que causam essas pequenas intrigas. São espíritos que muitas vezes fazem as pessoas se desentenderem. São espíritos que geram mal entendido entre as pessoas, por exemplo. Então são espíritos que se divertem fazendo essas pequenas raivas. Então, é um outro tipo de espírito. São espíritos atrasados também, mas que muitas vezes atrapalham, né? E podem falar algumas verdades, mas são espíritos que não estão preocupados em falar a verdade. Ele responde qualquer coisa.
Como é que está meu tio no plano espiritual? Se ele tiver com vontade de dizer que está bem, ele diz que está bem. Se ele tiver de mau humor, ele diz que está mal, e fica por isso mesmo. Não tem uma ética. Eles usam muito, tipo assim, Mega Sena, esses números, essas coisas. As pessoas também que procuram, sim, com certeza. Quantos médicos não recebem aí toda semana os números da Mega Sena e nunca ganham? Né? As cartomantes, muitas vezes, são assistidas por esses espíritos, né? Que falam uma coisa verdadeira e a pessoa se encanta, depois ele fala outra para a pessoa quebrar a cara. Só qual é o prazer dele? Ver a decepção da pessoa. E o interessante é que tem momentos que ele fala coisas verdadeiras. Exatamente, para poder enganar melhor. Né? Porque assim, ele pode até, como ele é o espírito, no caso, ele pode chegar na casa daquela pessoa enfim, e conviver com ela, né? Aquela que perguntou, conviver e tal, e aí começar a dizer coisas verdadeiras mesmo. Pode. Mas é que acolá ele vai dizendo uma coisa falsa para induzir na pessoa ao erro, não é isso? Exatamente, mas qual é o objetivo dele? Ele quer simplesmente zombar, ele quer pregar peça, como se diz. O objetivo dele é rir da decepção dos outros, é dizer, olha, o mundo vai se acabar, e a pessoa passa a noite preocupada, achando que é o último dia da vida na Terra, e ele fica lá rindo, né? Se diverte, diz, olha o trouxa, olha aí, caiu, e sai contando para os outros. Quer dizer, a gente vê isso na Terra, né? Ele fica pregando peça nas pessoas. Acho engraçado. Vamos dar aqui um susto, não, presta atenção, vamos chegar aqui e vamos dizer que o mundo vai se acabar. Aí o sujeito passa a semana preocupado, o mundo não se acaba, mas ele se sente satisfeito porque enganou um trouxa. Agora uma pergunta, um espírito impuro, quando ele progride um pouco, ele necessariamente passa pela classe do espírito leviano? Porque não é a 10ª, ou é a 9ª? Não, mas uma excelente pergunta. Kardec coloca aqui nessa terceira ordem, né, são a 10ª, a 9ª, a 8ª, a 7ª e a 6ª classe. Então, dentro da terceira ordem. São 5 classes. O espírito subclasses, no caso, né? Isso, subclasse, né? O que acontece? Kardec coloca claramente que ele não precisa passar por todas essas. Kardec faz essa divisão para a gente entender as personalidades, né? Kardec diz, a terceira ordem é dos espíritos atrasados, né? Mas mesmo os espíritos atrasados, eles são diferentes nas posturas deles, não são todos iguais. Há o espírito atrasado que é mau, que é cruel, é um tipo de espírito atrasado. Há o espírito atrasado que é leviano, gosta de dar susto, gosta de se divertir, mas ele não tem aquela crueldade. Vou dar um exemplo mais didático. Um espírito realmente cruel, ele vai lhe induzir ao suicídio. Ele induz a pessoa ao suicídio, perturba a vida da pessoa até o ponto da pessoa, se não se vigiar, cometer o suicídio. Claro, quem ora e tem uma vida equilibrada não é vítima desses espíritos. Um espírito leviano não, né? Ele vai lhe dar susto. Se ele puder, ele faz todo dia, né, o seu carro enguiçar, você perder a chave de casa, você brigar com um amigo, com uma amiga, ter um pequeno mal-entendido. Mas ele não chega à crueldade de querer lhe ver suicida. Até porque como ele gosta de fazer você, ele ri das coisas, ele, se você, tipo assim, desencarnar, talvez ele não tenha mais esse tanto contato com você. Ele quer rir de você, ele quer lhe pregar peça, ele quer lhe dar susto. É diferente, né? Então, mas não necessariamente o espírito tem que passar de uma classe para outra. Certo? E aí nós vemos uma outra classe dos pseudo-sábios, que são os espíritos mais perigosos em termos de contato mediúnico. Porque os espíritos realmente daqueles voltados para o mal dificilmente, né, lhe enganam. Um espírito leviano não lhe engana, até porque não tem tanto conhecimento. Ele lhe engana nessas pequenas coisas. O pseudo-sábio não. Os pseudo-sábios são espíritos muito inteligentes, que sabem de muitas coisas. Só que eles são muito arrogantes. E aí eles vão explicar muitas coisas que eles não sabem, mas eles não vão mostrar que não sabem. É como um professor muito arrogante, orgulhoso. Ele sabe muito, mas na hora que você pergunta uma coisa que ele não sabe, ele inventa qualquer explicação para, né, não dar o braço a torcer, como se diz. E botando nomes muito bonitos, assim, né? Usando termos técnicos para que a gente não consiga entender nada e achar que ele está
está se garantindo que ele fala. Normalmente a linguagem desses espíritos é complexa e confusa, para impressionar. São aqueles espíritos que eles acreditam que sabem mais do que realmente eles sabem, né? Ou seja, eles são, vamos colocar assim, desenvolvidos intelectualmente, em algumas coisas, mas moralmente eles são muito atrasados. Porque eles estão numa terceira ordem. Então, eles têm um intelecto desenvolvido, eles conhecem muitas coisas, mas eles não têm o mínimo de humildade de dizer, isso eu não sei. Então eles são muito orgulhosos. Exatamente, são espíritos caracterizados pelo orgulho. Né? E aí tem uma linguagem séria, diferente do leviano. Esses têm uma linguagem séria, científica. Então esses são mais fáceis de enganar do que os outros, realmente. Esses são os mais perigosos. Porque você acha que ele é uma pessoa que está ali, que sabe, né? E como realmente algumas coisas ele sabe, e você fica sem saber muito bem, assim, né? Como desmascarar, né? A primeira coisa, espírito que diz que sabe tudo, desconfie. Provavelmente é um pseudo-sábio. Espírito que responde sobre todas as questões de uma maneira muito direta e fácil, desconfie. Porque talvez ele saiba muito de algumas questões, não de outras. Muitas vezes o espírito começa a descrever o plano espiritual. A parte que ele conhece, ele descreve de uma maneira até correta. Mas você pergunta, e como são as regiões mais inferiores do planeta? Ele não sabe. Aí ele começa a inventar. Olha como é problemático. Ele falou a verdade no que ele sabia. Como é que são as colônias, a vida nas colônias superiores? Ele nunca foi lá. Aí ele começa a inventar. Como é que é a vida no sistema solar? Ele nunca saiu da Terra, ele é um espírito atrasado. O perispírito dele é pesado, ele não consegue ir para outro mundo. E ele começa bota um pouco do que ouviu, bota um pouco do que imaginou e fala difícil. Então são espíritos que a gente tem que ter muito cuidado. Uma forma de observar é isso. Não é porque o espírito falou uma coisa certa que tudo que ele vai falar é certo. Não é porque ele acertou, numa análise que todas as outras vão ser inteligentes. Então são os espíritos que a gente tem que ter mais cuidado. E aí quando se juntam, e aí eu vou falar uma coisa que talvez não é nenhum preconceito, mas é importante a gente alertar, pessoas que usam mediunidade cobrando, muitas vezes são assistidas por espíritos levianos e pseudo-sábios. E aí é o perigo. Vou contar um caso que eu acho que ilustra bem. Certa feita, eu terminei a palestra no Centro Espírita, uma pessoa veio conversar comigo que estava com um problema familiar muito sério, muito sério. O marido, estava se desentendendo muito, o marido inclusive tinha tomado o carro da mulher e o clima estava péssimo. Conversando, e aí eu fui tentar entender o que estava acontecendo. E aí essa pessoa começou a me contar como começou o problema. Ela sempre ia numa cartomante. E a cartomante sempre acertava nas previsões dela. Ela dizia, essa semana seu marido vai viajar. Aparecia uma viagem no trabalho. Acho que seu marido vai ser promovido. O marido era promovido. E a cartomante, os espíritos que assessoravam, ganharam a confiança dela. Depois a cartomante chegou e disse, seu marido está tendo uma amante. Ela que era ciumenta e que confiava na cartomante, obviamente a vida dela se tornou um inferno e tornou a vida do marido um inferno. Porque ela me dizia, se ele não vem almoçar, porque está no trabalho, porque eu já acho que ele está se encontrando com alguém. Se ele chega mais tarde, eu também já faço uma confusão. E a gente tanto brigou que ele não soube o que fazer, disse que tomou o carro e estava naquele clima terrível. Olhe que armadilha sutil. Para um espírito leviano e o pseudo-sábio é muito fácil, se eles quiserem, saber essas coisas do dia a dia. Ora, mas como é que o espírito sabia que o marido ia viajar? Era fácil, ele estava lá no trabalho ouvindo. Acompanhou para poder ganhar a confiança. Como é que o espírito sabia que o chefe ia promover ele? Ora, ficou lá no lado do chefe ouvindo as conversas. Antes do chefe anunciar, deve ter comentado com alguém. Eles podem até ficar lá de falando plantão com o chefe para promover, implantando essas ideias também. Também, mas é muito mais. Mesmo que ele não tenha influência no chefe, ele sabe, ele é invisível, ele entra lá. Se o chefe não for uma pessoa espiritualizada, tudo que é espírito entra no trabalho dele.
E aí ouvem, chega lá e conta. Quer dizer, parece que eles fizeram muita coisa. Eles apenas ouviram e repetiram. Agora, o problema não era se ficar só nisso, seria só uma coisa menos grave. Agora, na hora que diz isso, como a vida da... Quer dizer, você pega um casamento, era 20 e tantos anos, transforma no inferno. As pessoas às vezes me perguntam, você vê algum mal? Eu vejo. Você ir em médium, seja que nome tenha, que cobram. Porque primeiro você está fazendo uma maldade com o médium, porque o médium vai ter que responder para a lei de Deus o fato dele estar cobrando. Então você está alimentando algo errado. Segundo, você está se expondo. Porque se você continua ainda é porque está dando certo. Vai ganhando sua confiança. Aí você imagina no começo do ano a pessoa diz, vai dia 1º de janeiro, aí lá vai você para o seu médium, né, que você paga para o seu guru. Aí o médium, aí o Espírito chegou a hora de eu perturbar esse sujeito. 1º de janeiro chega e diz, Daniel, uma das pessoas que você mais ama vai desencarnar esse ano. 365 dias de aflição. Você vai ficar neurótico. Vai ficar toda hora com aquela expectativa terrível, né? Já pensou? Se você confia no médium, o médium lhe diz isso? Preocupação, negócio de desequilíbrio. Desequilíbrio. Você o telefone toca de noite, pronto, é o desencarne que o tal do cigano, da cigana, da cartomante falou. Né? Sua mãe vai viajar? Não pode viajar que vai morrer. Quer dizer, imagine que ano terrível você ganha por se meter com quem não deve. E isso acontece. E eu acho importante falar, Carlos, essa questão de pagar. Porque os espíritos bons, que têm intenções boas, pelo que eu entendo, quando você paga, você restringe, você diminui o número de pessoas que eles podem ajudar. Então, por conta disso, eles não aceitam. Né? Então, eles querem uma coisa onde todos tenham a vez. Então, eles não gostam de ficar com pessoas, nem ficam normalmente com pessoas que cobram, não é isso? Por isso, pelo acesso também, mas uma coisa talvez mais sutil, mas mais importante. O desprendimento do médium. Quer dizer, a tarefa mediúnica é uma tarefa de desprendimento. É uma tarefa que você vai estar se doando. Se você está recebendo, não é doação. No sentido mais profundo. Está doando o seu tempo. O seu tempo, a sua energia, a sua atenção. Quer dizer, é isso que os espíritos superiores querem, que a gente se desprenda das coisas materiais. Porque quanto mais preso às coisas materiais, mais a gente está na terceira ordem. Também tem aquela questão, né? Quando você começa a cobrar, quando o médium começa a cobrar e porventura, futuramente, vem uma comunicação que contrarie o cliente, né? Porque vira cliente, né? Vira cliente, está pagando, né? Pois é, ele não vai conseguir contrariar o cliente, porque o cliente tem que ser agradado. A tendência dele vai ser dizer coisas maravilhosas, agradáveis, e não às vezes coisas desagradáveis, né? Então, mas coisas desagradáveis tem coisas que ajudam muito a gente a crescer. Mas para quem está ganhando não vai querer se expor, né? Vai dizer, Priscila está aqui, eu teria que dizer isso aqui para ela chamar a atenção, porque ela tem que orar mais, por isso aquilo. Mas se eu falar isso, ela vai sair chateada e nunca mais volta. E aí eu deixo de ganhar o meu dinheiro dela, no caso. Exatamente, eu já perco uma cliente. Então tem todo um contexto de relação que distancia. Então por isso é importante ter cuidado. E aí nós temos as duas últimas classes da terceira ordem, que eu vou falar bem rápido, que são os espíritos neutros. Neutro é o seguinte, é o sujeito que é tão preguiçoso que não faz nem o mal e nem o bem. E é aquele que não está nem aí. Ele não quer ter trabalho, que se dane o mundo. Se morrer, está morto, se tiver vivo, ele não quer saber. Entendeu? Ele simplesmente fica ali, na dele. Então, às vezes, sofreu muito, mas acha que se for... Assim, se for ter que passar por outras provações, vai sofrer mais. Aí prefere ficar ali parado do que ter que melhorar, porque muitas vezes pra gente melhorar, a gente tem que sofrer, né? Exatamente. Aí prefere ficar ali na sua, né? Na dele, exatamente. Não faz o mal a ninguém, mas também não faz o bem. E é interessante que Kardec bota ele na classe inferior, né? E a gente vê muita gente na Terra dizendo, mas eu não faço o mal a ninguém. E o bem? Mas se não faz o bem, você é um espírito neutro. Você tá lá embaixo. Você tá lá embaixo. Entendeu? Porque o apóstolo Paulo, numa das mensagens do Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz, né? Não basta não fazer o mal, porque para não fazer o mal basta a preguiça. O sujeito não faz o mal porque ainda trabalha.
trabalho, fica lá parado. Vou prejudicar alguém? Não, dá muito trabalho. Quer dizer, isso não é virtude, né? Isso é preguiça. E fazer o bem também, às vezes, dá também trabalho, exige, né? Mas tudo exige, né? Aí prefere não fazer nada. Não é mérito, né? Não fazer o mal simplesmente não é um grande mérito. É necessário fazer o bem, por isso que os neutros estão aqui na última classe também. E depois o que Kardec chama dos espíritos batedores, né? Que são aqueles que estão mais ligados aos fenômenos da natureza. O nome aqui não ajuda, porque perturbadores, da ideia que eles estão perturbando as pessoas, mas não é, são espíritos ligados, né? Mais ligados à Terra, né? São espíritos materializados ainda, são espíritos da terceira ordem, mas que já trabalham sob as ordens dos espíritos superiores, né? Espíritos ligados à ação na água, no fogo, nos corpos sólidos, né? Nos movimentos de dentro da terra. Tudo isso tem espíritos trabalhando, né? A natureza não funciona no automático. E muitas vezes a gente tem muitas experiências com esses amigos nas reuniões mediúnicas de desobsessão, né? São os espíritos que estão muitas vezes protegendo o centro, né? Possuem energia mais material. E aí muitas vezes impõe inclusive respeito aos espíritos levianos, muitas vezes que querem entrar para bagunçar a reunião. Então, uma reunião mediúnica dirigida por um espírito superior vai ter esses espíritos batedores, que ficam na porta, literalmente. Aí chega um espírito leviano querendo bagunçar, olha para ele e já muda de ideia. Diz, opa, aqui não. Muitas vezes eles se caracterizam, né, de soldados romanos, porque já foram, em épocas antigas, ou como índios, enfim, seja como for. Mas são espíritos que já estão, né, a serviço do bem. São ainda materializados, mas estão a serviço do bem. Então eles pelo menos já estão assim mais... como é que eu posso dizer? Já estão mais ligados com espíritos melhores. Bom, já estão totalmente distantes de espíritos maus. São espíritos que agem sob a orientação dos bons espíritos. Apesar de mesmo assim ainda serem imperfeitos, né? Mas você já vê uma certa preocupação em querer se melhorar, assim, não é isso? Exatamente. É como diz Kardec, né? Quando muda, a mudança é sutil. Ele fala como se fossem as cores do arco-íris. Você não sabe exatamente onde, né, um espírito deixa uma categoria para outra. É para ter uma noção geral. São espíritos ainda materializados, com o perispírito mais grosseiro, mas que obedecem, mas que trabalham e que ajudam, né? Então eram esses os espíritos que faziam as pancadas nas mesas? Exatamente. Antigamente, né, no caso. Por isso o nome de batedores. Não é nem antigamente, que ainda pode acontecer, no caso, né? Mas foi lá no começo do espiritismo, não é isso? Sim. E a gente tem que ter cuidado de associar, porque às vezes a gente só associa que os batedores são imperfeitos e por isso eles são ruins. Não são espíritos bons, são espíritos amigos, né? A gente assusta, né? Porque faz barulho, não, eles são ruins, né? Então, normalmente eles são comandados pelos superiores. São comandados pelos... Porque o espírito superior, ele também faz efeito físico, ele também faz batida. Mas como a lei de Deus é de cooperação, né? Então, é mais fácil um espírito nesse nível ajudar, por exemplo, a mover uma mesa ou ficar numa porta protegendo, do que ele planejar o trabalho todo. Ele não tem essa capacidade ainda. Então, normalmente, os espíritos mais evoluídos deixam esse trabalho para esses espíritos, para eles também colaborarem. É claro que um espírito como o Bezerra de Menezes, eles podem ficar na porta da reunião mediúnica protegendo, e protege. Mas existem coisas que, por exemplo, um Bezerra de Menezes faz que aquele espírito não pode fazer. Então, para que todos colaborem, normalmente os espíritos superiores, eles deixam essas tarefas a esses amigos espirituais, que vão poder ser úteis. E eles vão fazer coisas, né, que esses normalmente não teriam condição de fazer. Então a gente pode chamar eles de espíritos auxiliares. São auxiliares. Kardec ainda diz assim, muitas vezes você não tem um auxiliar material, uma pessoa que vai lhe ajudar ali numa coisa, vai carregar um caminhão, uma coisa mais pesada. Então, Kardec faz essa comparação, né? Mas que não entra aí preconceito social, é o nível espiritual de cada um. Mas são esses. Então, esses terminamos, né? Então, todos esses espíritos, né? Os que realmente são líderes das trevas, cruéis, né? Os levianos, né? Que não estão preocupados com a verdade. Os pseudo-sábios, que não são espíritos que têm muita inteligência, mas que não têm compromisso com a verdade. Os neutros e os batedores, todos esses
formam um grande grupo dos espíritos mais atrasados. São da terceira ordem. Terceira ordem. Então, isso aí a gente já começa... Porque é importante entender, quando a gente fala de um espírito que não é evoluído, a gente vê a complexidade. Né? Não é um tipo só, são vários tipos. E o próprio Kardec diz, isso é apenas para dar uma noção. A realidade ainda é mais complexa. Por isso a gente não pode conversar com os mesmos espíritos do mesmo jeito. Uma coisa é eu estar conversando numa reunião mediúnica com um espírito neutro. Está lá, né, perdido, é tão preguiçoso que não se deu conta nem que desencarnou, né? Você conversa, deixa eu ficar aqui deitado. Eu digo, mas ele quer ficar deitado, acabou-se. Aqueles que normalmente têm muito sono, é isso? Pode ser, aí tem que ver cada caso, mas normalmente são espíritos que não querem nenhum compromisso com nada. Não quer fazer o bem, não quer fazer o mal, quer ficar quieto no canto dele, quer ter a vidinha dele. Às vezes é um que só quer acompanhar, que se comunica, né? Eu estava acompanhando o médico, eu gosto da companhia dele. Assim, ele não... Exatamente, ele não tem aquela coisa, eu vou prejudicar, vou fazer ele ter depressão, não, vou fazer ele brigar em casa, não, tá de bobeira. Então, isso é pra gente ver que o panorama dos espíritos atrasados é uma coisa, né? É diferente de você conversar com um espírito desse, é diferente de você conversar com um espírito leviano, que vai estar ali soltando piada, querendo, né, descontrair, aparecer e tal, e você conversar com um pseudo-sábio, que exige muito mais atenção, porque vai argumentar, vai tentar se fingir superior, e conversar com o verdadeiro líder das trevas, né? Um espírito cruel. Ou às vezes não é líder, mas é aquele assassino cruel, né? Que assalta, que sequestra a criança só para matar ela, quer dizer, são perfis psicológicos diferentes. Um vai chegar falando de ciência, falando bonito, o outro vai chegar com brincadeiras tolas, o outro vai estar ali, não vai ter preguiça até de falar, né? E o outro vai estar ali, né, dizendo que matou mesmo, e que bebeu sangue, que não sei o que e tal. Então, não pode padronizar. Primeiro eu tenho que saber com quem é que eu estou falando, qual é a necessidade, qual é o perfil psicológico. Carlos, e pode ser, tipo, duas coisas ao mesmo tempo, um espírito só? Tipo, ele ser leviano e ao mesmo tempo ele ser... Pode sim. Por exemplo... Pseudo-sábio, sei lá. Pode alguma sim. coisa assim, Pode dois sim. ao mesmo tempo. Pode, porque na verdade Kardec está dando os tipos gerais. Por exemplo, você pode ter um pseudo-sábio que, além de ter esse saber, é um espírito extremamente cruel. Na verdade, eu diria, né, para pegar o exemplo histórico do nazismo, ali nós temos exatamente isso. Espíritos que sabem muito, que conhecem e que são extremamente cruéis. Não sabem tudo, mas numa determinada área da ciência eles são competentes. Então, muitas vezes você vai ter espíritos que são pseudo-sábios e que são também muito cruéis. Você vai ter o pseudo-sábio que ele quer mais aparecer, né? Quer ser adorado como um sábio. Mas você vai ter outro que vai ter muita inteligência e vai ter um grau de crueldade muito grande. Então, há essas combinações, sim, né? Você vai ter espíritos que são levianos, mas que sabem também alguma coisa de ciência e vão tentar lhe encantar, ou que são levianos e também são muito cruéis. É como Kardec diz, Kardec dá uma noção para a gente entender, mas vai ter essas misturas, né? Porque no fundo ele está falando de milhões de espíritos. Mas se a gente entender essas categorias principais, pelo menos a gente vai ficar alerta, saber que cada espírito é uma história. Não dá para botar, tudo é espírito atrasado, é a mesma coisa. Não é. Uma coisa é um neutro que está ali querendo ficar no canto dele. Outra coisa é o espírito que quer destruir sua vida, lhe desequilibrar, que você mate alguém e depois você se suicide. É diferente. São pessoas diferentes. E aí a gente tem que lidar com tudo isso. Os espíritos batedores, será que eles chegam a se comunicar através da psicofonia para o médico ou só através de pancada? Não, aqui é um nome que pegou porque são espíritos ligados muito aos fenômenos da natureza. Entendeu? Por isso que eu digo, o nome tem que ter cuidado para o nome não enganar. Eles se comunicam, são espíritos como os outros quaisquer, reencarnam, se comunicam através da psicofonia, da psicografia, são espíritos como os outros quaisquer. O que Kardec usou esse nome é para mostrar que eles estão mais ligados às questões materiais da natureza. Entendeu? É só isso. Mas, espíritos... E esse nome batedor é por conta das batidas na mesa? Exatamente, foi por isso. Kardec aproveitou o nome da época, que hoje fica estranho, mas na época fazia sentido, porque normalmente são esses espíritos que fazem esses fenômenos, que eram na época as mesas girantes, as batidas e tal. Então, por isso Kardec pegou esse nome. Mas... das naturezas, o que é mais ou menos que eles fazem assim? Me diz assim, só 2 exemplos, pelo menos. Como que eles fazem coisas na natureza? Por exemplo, o fenômeno das chuvas.
são controlados por espíritos superiores. Interessante. Entendeu? Os ventos são controlados por espíritos superiores, né? Só que esses espíritos auxiliam das mais diversas formas na configuração desses fenômenos, né? E aí depois a gente pode fazer algumas pesquisas e ver mais detalhadamente como é que é esse trabalho, né? Mas tudo que a gente imagina na natureza é acompanhado por espíritos superiores, né? Aí os oceanos, todas essas realidades, existem espíritos que cuidam, né? Animais que desencarnam, existem espíritos que cuidam. Não é que um espírito superior não vá lá, mas ele não vai estar cuidando de cada animal que desencarna no planeta. Esses espíritos podem cuidar, né? Podem conduzi-los para determinados lugares para preparar o reencarne. É interessante que eles, mesmo sendo superiores, eles aceitam a ajuda desses outros, né? Dos que estão mais abaixo da escala. É uma das características dos espíritos evoluídos, quer dizer, eles sempre dão espaço para que os outros colaborem. É o nosso orgulho que diz, só eu sei fazer, ninguém pode fazer senão eu. Os espíritos evoluídos pensam diferente, vamos dar oportunidade para todos. Eu sei fazer, mas eu quero deixar fulano fazer para ele aprender. Porque ele se torna melhor. Porque ele se torna melhor, porque ele colabora, né? Então, com certeza, é a característica dos espíritos mais evoluídos. Vamos para a segunda ordem, né? O que é a segunda ordem? A segunda ordem é a ordem dos espíritos bons. Não são espíritos santos, iluminados, são bons. São aqueles que já possuem um forte desejo no bem. Essa é a segunda ordem. A característica geral é o quê? São espíritos que se preocupam com o bem. E aí a gente vai ter, né, teremos algumas classes, teremos 4 classes. Eu vou falar bem rápido, né? Num outro momento a gente aprofunda isso. Os espíritos benévolos. É aquela pessoa boa, não tem o que complicar muito. Não é a pessoa boa, que nós conhecemos várias pessoas assim. Não são pessoas estudiosas, não são pessoas também com a bondade, né, extrema, mas são pessoas boas, né? Aquela pessoa que, se puder, ajuda, que está disposta a acolher e ajudar as pessoas ao seu redor. Depois, nós temos os espíritos sábios, né? O nome pode confundir um pouco, porque sábio, na época de Kardec, eram cientistas. Então, são os espíritos ligados que têm grandes conhecimentos. E aí a gente vai perguntar qual a diferença desse espírito aqui, os sábios ou cientistas, dos pseudo-sábios. A diferença é uma só. O pseudo-sábio, ele é tão arrogante que ele não admite o limite do seu conhecimento. Esse não, são espíritos que, como já têm o bem dentro de si, eles não querem ficar enganando ninguém. Eles sabem muito determinadas áreas, mas não vão mentir sobre outras. Agora, uma coisa que eu acho interessante, assim, é que o bem, na verdade, sempre está dentro da gente, né? Isso, mas assim, é como se ainda tivesse pequeno, não mais assim, no caso, né? Não tão desenvolvido nesses pseudo-sábios, né? Isso. Mas aí ele tem, mas ele depois vai crescer, não é isso? Exato. Todos os mais cruéis, todos eles têm a tendência do bem. Agora, esse desenvolvimento é pelo livre-arbítrio. De acordo com o livre-arbítrio, ele desenvolve aquilo mais rápido ou não. Então, os espíritos sábios, os científicos, né, são aqueles que possuem amplas noções de ciência, conhecem muita coisa e já têm o desejo do bem. Não são, né, grandes espíritos em termos de amor. Conhecem muita coisa e buscam a ciência para fazer o bem. Já não são vítimas das paixões inferiores. Um exemplo de espírito sábio seria esses médicos que operam cirurgia espiritual? Pode ser, porque entre os médicos que operam cirurgia espiritual também, eles vão estar em vários pontos da escala espírita. Você vai ter desde espíritos, né, sábios, digamos, que estão se redimindo ali, a espíritos muito evoluídos. Mas falando de cirurgias espirituais, né, dentro de um trabalho do bem, porque também há médicos no trabalho do mal, não esqueçamos disso. Sim, normalmente são esses espíritos, são cientistas, né, normalmente são esses médicos, né? Claro, o Bezerra de Menezes é muito mais evoluído, mas pode operar, mas normalmente deixa espaço para esses espíritos, né, para que eles também possam dar sua cota de colaboração. Então é um ótimo exemplo. O outro que está um pouco mais, que é mais evoluído que são os que o Kardec chama de espíritos prudentes, que possuem uma moral muito elevada, possuem grande conhecimento e grande moralidade. E
E aí a gente vai já, né, ver alguns vultos do movimento espírita que realmente são espíritos desse patamar, são espíritos já numa elevação muito respeitável. São os espíritos, eles reúnem, eles têm uma bondade muito grande e têm um saber muito grande também. Mas mesmo esses, os conhecimentos também são limitados, né? Conhecem muita coisa, mas também tem um limite. E os espíritos superiores, né? Comunicam-se voluntariamente com aqueles que os procuram de boa fé. Então os espíritos superiores podem se comunicar conosco, né? Cujas almas estejam bastante libertas dos liames terrenos para compreender o que eles têm a dizer. Você não precisa ser um espírito evoluído, superior, para receber uma comunicação de um espírito superior. Eu vou dar alguns exemplos a título didático, que podem, inclusive, alguém pode discordar, mas talvez seja importante a gente entender isso, né? Já que o Daniel começou dando o exemplo dos sábios, eu vou tentar dar exemplo do que Kardec chama de prudentes e de superiores, certo? Sempre dizendo, né? Pode haver alguma margem de erro. Por exemplo, a gente poderia chamar de um espírito prudente, né? E aí tem uma margem, talvez prudente, ou já se encaminhando como um espírito superior, alguns espíritos do movimento espírita, que reuniram elevadíssima moral e elevado saber, né? Como, por exemplo, o Caibá Chútel. Caibá Chútel seria uma característica de um espírito que pode ser entendido como um espírito prudente ou como um espírito que está iniciando a escala do espírito superior. Seria um exemplo aí de transição. Porque na superior ainda tem várias divisões, é isso? Isso. Por exemplo, um espírito superior, que a gente pode dizer sem medo de errar, Bezerra de Menezes. Cada grupo desse também tem a sua escala, sim, né? Não é só a ordem, né? Dentro da ordem você vai ter as subdivisões ainda. Então você pode ter, por exemplo, Bezerra de Menezes e Eurípides Barçanufo. São, sem dúvida, espíritos superiores. Gandhi é, sem dúvida, um espírito superior. Para a gente não ficar só no meio dos espíritos. Francisco de Assis é, sem dúvida, um espírito superior. Esses a gente pode falar sem medo. Como espírito prudente caminhando para espírito superior, eu diria, mas é só um exemplo, o Caibá Chútel e o José Herculano Pires. São espíritos com a moral elevadíssima, que tiveram uma vida extremamente abnegada em prol do outro. Renunciaram muito. Para a gente ter apenas uma noção. Então a gente vai ver que são todos espíritos, né? São espíritos que, quando se apresentam, possuem uma energia fantástica, né? Normalmente emocionam. Mas a gente precisa fazer um pouco esse exercício de entender, né, a escala espírita, porque mesmo em cada grupo desse existem vários. Existem coisas que nós fazemos para poder entender melhor. Existem outras que a gente tem que reconhecer, para não virar pseudo-sábio, que a gente não tem capacidade de saber. Eu, pelo menos, não tenho capacidade de saber a diferença evolutiva entre Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo e Mahatma Gandhi. Eu ainda consigo entender que todos eles são espíritos superiores, sem dúvida. Mas eles também podem estar em escalas diferentes. Agora, né? possivelmente, dos espíritos superiores, eu não sei dizer. Qual é o mais evoluído dos três? Eu não tenho capacidade de dizer isso. Um dia eu vou ter, estamos evoluindo, mas hoje eu não tenho. Mas eu sei dizer que eles são os espíritos superiores. Eles não são simplesmente, né, um sábio. Eles não são simplesmente uns espíritos que têm alguma bondade. São espíritos que têm uma capacidade de compreensão profunda de tudo. São inteligentíssimos e são espíritos com a bondade, com a capacidade de se sacrificar pela humanidade. Sacrificar seu conforto, sacrificar sua paz, sacrificar sua família, sacrificar tudo o que é necessário para o bem coletivo. Então estamos falando de altíssimo sacrifício, né? Não é um fim de semana se sacrificando, são décadas de sacrifício continuado. Então, aí a gente fala que é um espírito superior por isso. Agora, quem é um pouco mais ou um pouco menos evoluído, para a gente não deixar, né, a nossa cultura católica de fora, a gente pode falar de um Antônio de Pádua também. Além do Francisco de Assis, são espíritos que você vê a vida, você vê a obra, você vê as análises intelectuais, você vê a compreensão que eles têm, é uma coisa totalmente acima da média. Não são apenas inteligentes e não são apenas bons, eles simplesmente dedicaram tudo. Tiveram uma vida abnegada. Abnegada. Não é só a pessoa boa que faz o bem.
eles abnegaram de tudo, de conforto, de sucesso, de fama, de tudo. Desprenderam. Desprenderam. Eles sacrificaram tudo. Então, são diferentes. É diferente do indivíduo que é bom. Né? Um indivíduo que é bom, ótimo, mas eles não. Eles simplesmente foi tudo, né? Dinheiro, possibilidades, tudo aquilo que eles viram na vida deles, que se eles renunciassem ia ser benéfico para a humanidade, eles renunciaram. Né? Como quem diz, se meu braço está atrapalhando, arranca. Ah, isso aqui, então não quero. Ah, não vai ser possível você seguir uma excelente carreira profissional e fazer o bem. Eu abro mão da carreira. Quer dizer, é aquela coisa de uma doação completa. As nuances, eu não tenho capacidade, né, de destacar. E nesse grupo, né, fica a questão. E Allan Kardec? Né? Onde é que a gente vai entender Allan Kardec dentro dessa escala? Porque aí nós temos a primeira ordem. A primeira ordem dos espíritos puros. O exemplo mais fácil, né, inequívoco, Jesus de Nazaré. É um espírito puro porque não sofre mais nenhuma influência da matéria. Esse aqui dá para até ler, porque é 2 linhas só como Kardec define. Superioridade intelectual e moral absoluta em relação a todos os outros. Os outros espíritos das outras ordens. Todas as outras ordens, quer dizer, não tem o que discutir. É absoluto. Né, em relação ao Cristo. Claro, absoluto 100% Deus, mas em relação às outras ordens. Onde fica Allan Kardec? Assim, pelo que o paralelo, o que tem de igual para você classificar um espírito superior, pelo que eu percebi, é o tipo de missão que a pessoa desempenhou na Terra, a dificuldade da missão e o alcance dessa missão. E se você fizer um paralelo, o alcance da missão de Kardec, a dificuldade que ele enfrentou na época, a dificuldade era altíssima e o alcance incalculável, eu estipulo que ele era um espírito superior. Eu confesso que aí é aquela história. Chega uma hora que a gente não tem como compreender os detalhes, né? Concordo com você, não resta dúvida que Kardec é um espírito superior. Kardec vem trazer o alicerce da regeneração da humanidade toda pelos próximos milênios. Então, não é pouca coisa, não é reformar uma instituição, não é melhorar a vida, né, específica de um povo. Kardec vem com a tarefa e foi só dele. E curioso é isso, foi só dele. Você não vê um outro Kardec do lado dele. Né? Foi ele e teve os amigos que ajudaram, mas um espírito do porte dele ali, para discutir, não tinha os desencarnados. Então Kardec vem trazer a base da civilização. Quer dizer, não é uma coisa pontual, né? Não é que é nobre, mas não é melhorar um hospital, não é melhorar apenas uma escola, não é reformar o judiciário. Kardec vem trazer as bases da reforma de toda a sociedade terrena. Então, no mínimo, ele está no topo da hierarquia dos espíritos superiores. E aí vamos deixar as pesquisas do futuro, a gente ampliar nossa compreensão espiritual. Né? Dizem alguns amigos espirituais que a gente vai precisar ainda evoluir muito para ter uma dimensão minimamente real da grandeza de Allan Kardec. Porque mesmo quando os espíritos superiores falam de Kardec, falam com um grau de admiração. Então, alguma coisa, como você falou, pela missão, pela obra, pelo que escreve, pela conduta, é um espírito que se destaca muito. Pelo que ele conseguiu, assim, no caso, né, da obra dele concluir. Exatamente, tudo que ele deixa, né? E aí, Kardec encerra falando do Cristo, dizendo o seguinte: que mesmo os espíritos puros podem se comunicar mediunicamente. Né? Obviamente, como ele diz aqui, né, seria bem presunçoso achar que esses espíritos vão estar à nossa disposição. Né? Não estão mesmo. Mas é possível sim esse tipo de comunicação. Depois a gente vai discutir um pouco, né? Tá aí o espírito de verdade que se comunica com Kardec, né? E é uma prova dessa possibilidade. E aí esse assunto para um outro programa. Certo. Agora
agora vamos fazer o nosso evangelho, né, para que a gente passe para a segunda parte do nosso programa, que é o comentário dos amigos espirituais. Vamos ler um trecho do evangelho e nos preparar. De forma aleatória, não é isso? Exatamente. Qual foi a mensagem que caiu? Capítulo 27, Pedi e obtereis, do livro do Evangelho segundo o Espiritismo. Qualidades da prece. Quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas, que afetadamente oram de pé nas sinagogas e nos cantos das ruas para serem vistos pelos homens. Digo-vos em verdade que eles já receberam sua recompensa. Quando quiserdes orar, entrai para vosso quarto e, fechada a porta, orai ao vosso Pai em segredo, e vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos dará recompensa. Não cuideis de pedir muito nas vossas preces, como fazem os pagãos, os quais imaginam que pela multiplicidade das palavras é que serão atendidos. Não vos torneis semelhantes a eles, porque nosso Pai sabe do que é que tendes necessidade antes que vos peçai. Mateus capítulo 6. Jesus amado, obrigada pela oportunidade de estarmos aqui, reunidos em Teu nome, de termos a oportunidade de dialogar com os amigos espirituais que estão dispostos a nos ajudar no caminho do nosso crescimento espiritual. Obrigada por essa oportunidade. Que assim seja. Que assim seja. Que a paz do Cristo esteja em vossos corações. Hoje é com alegria que falamos a todos vocês, jovens amigos do Ideal Espírita. Estudastes um dos pontos centrais do tesouro que o codificador deixou a todos nós. A doutrina de luz, que guia encarnados e desencarnados, que buscam com sinceridade o coração doce e meigo de Jesus de Nazaré. Queremos afirmar que a comunicação com os espíritos é algo saudável e nobre, entendendo-se como dialogar com cada um de acordo com a sua classificação na escala espírita. Não deixais que os espíritos da terceira ordem penetrem os vossos corações, porque muitas vezes são eles que de forma oculta vos insuflam a busca dos vícios, a busca dos prazeres mórbidos e doentios, a adequação aos modismos levianos do mundo. Portanto, entender a escala espírita também significa proteger-se da influência dos maus. Toda vez que em vossos pensamentos encontrardes ideias de crueldade, de desespero, de malícia, façais uma prece, porque ali está um espírito da terceira ordem visando a vos induzir para o caminho do mal. Cultivar pensamentos, mesmo que ocultos, inferiores, atrairá esses espíritos. É importante entender que não falamos de hipóteses e teorias vazias. Falamos de uma realidade que observamos a cada dia. Mas há também a segunda ordem. São esses espíritos
espíritos que muitas vezes sofrem aos vossos lados. São familiares que, após entenderem a vida espiritual, pedem a Deus para acompanhar filhos, netos, sobrinhos, para os proteger no caminho do bem. É através da oração que vocês poderão cultivar a presença desses amigos, familiares que vos amam e querem vos proteger. Existe também os espíritos superiores que desejam o bem de todos, o bem da humanidade. Todas as vezes que vocês se decidirem servir abnegadamente, renunciar para que o outro sofra menos, esquecer o lazer em troca de um trabalho voluntário, são esses espíritos que vocês atrairão. São a esses amigos que vocês devem dirigir as vossas preces, buscando paz, buscando ternura em vossos corações, buscando coragem para enfrentar os valores e as tendências inferiores. São esses amigos que, se vocês orarem com fé, estarão convosco em vossas casas, em vossos quartos, aguardando o sono, e eles vos levarão às regiões superiores. Porque o desejo que eles possuem é que vocês aprendam a amar a Deus, ao vosso próximo e a si mesmo. Não resta dúvida, Jesus de Nazaré é o maior exemplo da primeira ordem. Não apenas um espírito puro, mas o espírito puro da mais elevada hierarquia dos espíritos puros desse planeta. Depois viremos detalhar para vocês as subdivisões dessas ordens. Estudaremos juntos. Envie as suas dúvidas, nós responderemos, porque é desejo desse espírito da mais elevada ordem que nós, desencarnados, possamos dialogar convosco, jovens espíritas, porque queremos que vocês superem o medo da morte, que vocês entendam que a vida na Terra é apenas um teste provisório e rápido, para que vocês caminhem na ascensão de paz, de luz e de harmonia, porque o nosso Pai nos criou a todos simples, mas quer que, ajudando uns aos outros, encarnados e desencarnados, aprendamos a subir na escala espírita, porque um dia todos nós alcançaremos o ponto máximo e saberemos o que é a verdadeira felicidade para sempre. Muita paz de um amigo que estará com vocês sempre e que deseja ouvir as vossas questões, as vossas perguntas, para que aproximemos os nossos corações e nos conheçamos cada vez mais. Nos despedimos, aguardando o vosso contato, e estaremos aqui felizes para o próximo programa.